Prosperidade, este é o título do capítulo 19 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Júnior. Eu sou o Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Vicente, explana para a gente este primeiro parágrafo, aliás, esses dois primeiros parágrafos do capítulo 19 do nosso livro. Boa noite, Gladstone. Boa noite a todos. Aqui no tema da prosperidade, né, no capítulo da prosperidade, é um tema meio difícil de comentar, de abordar, na verdade, porque o mundo, né, as pessoas, no caso, no meio em que vivemos hoje, a gente leva muito a questão prosperidade com as coisas do mundo, né, onde a gente imagina a felicidade sendo calçada em cima de coisas do mundo. E a gente sabe que as coisas do mundo, elas são momentâneas e ela provocam uma felicidade, muitas das vezes, ilusória e passageira. Por exemplo, vamos supor que a gente tem muita vontade de conseguir alguma coisa material e a gente luta por aquilo e, vamos supor, se sacrifica por aquilo. E depois que a gente tem aquilo, vamos supor que você perde um parente ou perde uma família por algum motivo. E aí sim você descobre que a felicidade, ela não estava no que você procurava ou imaginava, né, a questão fortuna, vamos supor assim, mas ela estava dentro das questões humanitárias, né, no caso, o seio da família, a convivência do dia a dia. Então, quando a gente perde é quando a gente sente falta. É aquela frase que a gente só dá valor quando a gente já não tem mais aquilo. A educação do ser humano, muitas das vezes, né, isso vem passando de geração em geração, em que a gente precisa, vamos supor, montar fortunas, montar questões financeiras, mas a gente precisa entender que a questão financeira ela é útil para o seu dia a dia. Mas a partir do momento que que você se sacrifica por aquilo, aquilo passa a te controlar e te dominar. E já não é mais uma felicidade, já não é mais, não te traz mais uma paz de espírito. Deus nos concede a questão fortuna, questões dos bens materiais, para que a gente possa auxiliar a gente no nosso progresso, para que a gente possa desapegar e auxiliar o próximo. Né? Aquele que muito é dado, também muito é cobrado, porque Deus coloca os bens para que a gente consiga administrá-lo para o progresso do próximo e para o auxílio meu e do próximo, das famílias a quem está ao meu redor. Mas muitas vezes a gente não vê dessa forma. Né? Quando Jesus disse na sua passagem que é mais fácil, por exemplo, entrar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus, é justamente por conta disso, porque a gente se apega às questões da matéria, imaginando que a vida é somente o meu estado atual.
E a vida, ela é espiritual, principalmente, né? E a gente tem as leis das encarnações para provar isso. Então, as paixões, no caso, aquelas paixões que me dominavam no passado, se eu não ficar vigilante, pode ser que eu caia de novo. E lembrando, se a gente tem, no caso, uma prova com o dinheiro, com a fortuna, a gente vai passar por ela, mas, como se diz, a fortuna não é um pecado. O pecado é o que a gente faz com o que a gente tem. O que me complica na vida é como que eu estou lidando com isso. Então, você ser uma pessoa rica não significa que você é uma pessoa má ou vai, por exemplo, para um umbral ou para uma situação complicada. Mas a questão é as suas paixões. Então, se você tem muito, por exemplo, mas você sabe manipular isso da forma correta, não tem pecado algum, não tem problema algum. Você está trabalhando bem os bens de Deus. Mas se não trabalha pelas suas más paixões, aí está o problema, porque você se coloca acima das outras pessoas, e aí é quando vem as paixões, no caso, as suas más inclinações, a sua má conduta do passado reforçando no presente. Então, é uma falsa ilusão a gente imaginar que o dinheiro, a fortuna, os bens materiais são felicidade. Não é. Tanto é que quando a gente parte dessa para outra, quando a gente vai para o plano espiritual, quando o nosso ticket é chamado, né? Quando chega a sua vez de partir, você não leva nada de bens materiais, né? Como se diz o velho ditado popular, o caixão não tem gaveta, então, tipo, não dá para levar. Você vem, né? Vamos supor, você vem seminu e você volta praticamente na mesma circunstância. Você não leva nada a não ser as ações morais que você faz, as ações boas e as ações más. Porque isso está na sua consciência. De resto, fica tudo para trás. Porque é como se fosse um empréstimo. Eu estou te emprestando para que você dê bom fruto com esse empréstimo a qual eu estou te dando. Para que você pague as suas dívidas da melhor forma possível. Mas muitas das vezes, em vez da gente pagar as dívidas, a gente faz mais dívidas para a gente, né? Então, essa questão da prosperidade, no caso, é a gente ser próspero com relação ao auxílio aos outros. A prosperidade é tipo, você auxilia o outro e Deus te retribui, né? Mas esquecendo o seu eu e sempre lembrando do próximo, se colocando em segundo lugar. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Então, a tendência conforme ele diz aqui, a tendência do ser humano é vencer a si mesmo. No Livro dos Espíritos fala que a gente é colocado na onde a gente precisa estar, né? Ou seja, você está no ciclo a qual necessita progredir e auxiliar e se resgatar com o próximo, né? A qual prejudicou em outras épocas. Então, você estando nesse meio de provas, no caso, muitas das vezes, então você vem, por exemplo, com a questão da fortuna, para que você possa se reerguer perante a isso. E você muitas das vezes sabe que a sua fraqueza é essa, ou que você pediu para passar por isso em outras épocas, né? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então, quando ele diz aqui, por exemplo, que surja, no caso, estudando as forças ocultas, é que, quando ele diz forças ocultas, a gente tem um histórico, e esse histórico vem de outras épocas, né? Uma conduta de outras épocas. E essa conduta de outras épocas, a qual eu devo entrar em conflito na minha atual existência, porque são propósitos atuais divergentes com propósitos do passado, né? Então, a gente sempre estará em conflito, se for parar para pensar, esses conflitos do meu eu passado, do meu eu presente. E quando ele diz aqui, quando a gente fala, nossa, eu tenho uma multidão de pensamentos, essa multidão de pensamentos, muitas das vezes, são espíritos, né, de outras épocas que me influenciam no presente, que acabam sendo testados, conforme o Kardec diz, que a gente é influenciado mais do que a gente imagina, mas a gente só cai se a gente permitir. E é quando Jesus disse que ao nosso derredor, existe espíritos urgindo como se fossem leões,
querendo a sua queda. Mas não é que eles querem a sua queda, é porque em outras épocas a gente os prejudicou. E eles querem cobrar, mas a gente precisa ser forte, no caso, né, e se vigiar constantemente, para que a gente consiga vencer essa prova atual. E sempre ter na consciência que os bens materiais são momentâneos, ou seja, eles são úteis, né, para o auxílio ao próximo e ao meu auxílio, sim, mas principalmente para o auxílio ao próximo. Né? Se todo mundo pensasse assim, ou seja, se a gente não desse uma desperta, muitas das vezes, se a gente não quisesse ficar por cima do outro, a vida ficaria mais plana, né? Todo mundo estaria numa situação boa, mas muitas das vezes a gente quer passar por cima, a gente quer dar uma desperta, e isso que entra no caso as cobranças, porque é quando muitas das vezes a gente prejudica o outro nessas questões. Né, nessas questões. Então, o dinheiro ele serve para auxílio, para engrandecimento com relação ao amparo do próximo. Tipo, vamos supor que eu tenho dinheiro, né? Eu tenho muito dinheiro, vou lá e crio uma empresa. O primeiro princípio deve ser a humanidade, tipo, a questão humanitária, auxiliar o próximo, tratá-lo bem e pagar um salário digno, vamos supor. Né, de respeito, porque aquele dinheiro serve para ele auxiliar outras famílias. Então, se eu já tenho uma condição muito boa, por que não pagar dignamente as pessoas? Então, a questão é essa, é tipo, eu ser ético e transparente com as pessoas. Né? Então, se a pessoa, por mais que ela está num serviço que não seja, vamos supor, não seja tão cobrado, mas conforme a gente já sabe, né? Todo serviço dentro de uma empresa tem a sua importância, desde a limpeza até os cargos mais altos. Então, todos merecem a mesma dignidade ali dentro, né? O mesmo respeito, a mesma questão financeira. Então, tipo, questão financeira eu digo dependendo dos graus, mas pagar com respeito e pagar de forma digna o que a pessoa merece ali. Então, esse é o intuito, é tipo, toda vez que a minha consciência acusa por alguma coisa que eu esteja agindo de forma errada, então eu preciso rever aquela circunstância. E no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a centelha da consciência, no caso, é como se fosse a Bíblia no seu eu. Então, se ela acende ali um alerta, opa, então eu estou infringindo uma lei. Essa lei é universal, então provavelmente estou prejudicando o próximo. Então, vale repensar e recorrigir. Milhões de homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregava aos mistérios primitivos de caça e pesca. Aqui nesse capítulo, a vida ela nos impulsiona ao progresso. Esse progresso ele é necessário. Da mesma forma que a gente vê hoje, por exemplo, antigamente as pessoas trabalhavam mais na mão de obra, hoje as coisas estão ficando mais automatizadas, né? Robotizadas e tal. Então aqui o que ele diz é que, por exemplo, a predominância, igual ele diz aqui, tipo, na questão do ouro, muitas das vezes a ganância em cima de uma questão que não necessariamente talvez faria tanto sentido no atual tempo que estamos vivendo. Então aqui ele fala justamente sobre a caça, por exemplo, e a pesca. Qual a necessidade hoje, por exemplo, da caça e da pesca? A gente precisa, por exemplo, começar a entender que o hábito de comer, por exemplo, de se alimentar dos animais, né, de alguns animais, a gente precisa ir se desligando, se desvinculando disso. Né? Hoje, por exemplo, a gente teve o Covid-19, e o Covid-19 nada mais é do que uma resposta da natureza, né? De que a gente está ultrapassando limites, por exemplo. Hoje não tem tanta necessidade, tipo, principalmente com a indústria do jeito que está, né? A gente tem vários meios de alimentação, da gente ir e sair se alimentando de animais à torta direita. Porque
a espiritualidade nos informa que eles são os nossos irmãos. E talvez já é a natureza nos cobrando, tipo, a desvinculação da alimentação dos animais. Então, igual ele diz aqui, são coisas que a gente tinha por instinto no passado, porque não tinham os meios, mas hoje a gente tem meios, as quais já dá para a gente começar a trabalhando essa desvinculação, ou seja, essa necessidade tão ferraz que a gente tem. Né? Então, a espiritualidade ela vai trabalhando as situações do dia a dia conforme a necessidade. Então, tipo, a espiritualidade sempre está ali para nos monitorar e nos direcionar muitas das vezes. Nós temos o livre-arbítrio e temos um ponto a chegar, um ponto de destino. E esse ponto de destino, ele é influenciado pela espiritualidade superior. Então, tipo, vamos chegar a um ponto onde tem N espíritos, no caso mais velhos do que nós, no adiantamento, vêm para nos direcionar essa caminhada, né? E vão nos puxando para um lado e para o outro. E todas as vezes que a gente ultrapassa, ou seja, tenta ultrapassar ou tenta forçar a lei da natureza, ela reage de alguma forma, né? Como a gente, por exemplo, teve a situação do Covid, a gente tem a situação, por exemplo, quando tem desmatamento, né, da lei da natureza, aí vem furacões, vem terremoto, vem maremoto, etc. Então, a lei da natureza responde, ensinando ao homem que muitas das vezes não é da forma que a gente quer e que a gente imagina ser. Existe uma lei universal a qual precisa ser seguida, ela precisa ser respeitada, né? E essa questão da lei da natureza, ela não estando tipo harmonizada gera essas questões, mas nós provocamos essas questões. E Deus, na sua lei da natureza, na sua perfeição, criou essas regras para que a gente não ultrapasse. Né? Então, a gente vai aprendendo, como se diz, através de troncos e barrancos. É que na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. Exatamente. Então, conforme a gente estava falando agorinha, a gente tem um histórico, um mapa que a gente veio construindo desde o nosso nascimento, historicamente falando. Então, a gente não muda da noite para o dia. Por isso que Jesus disse na sua passagem, aquele que não nascer de novo, não entrará no meu reino. Ou seja, a gente precisa renascer quantas vezes for necessário. E esse renascimento são as provas do dia a dia, ou seja, não são teorias, são práticas. No plano espiritual a gente planeja e na matéria a gente executa. Né? E por isso que Deus nos dá a questão do esquecimento, para que você não recorde os erros do passado e que você haja realmente por quem você é. Então, quando a gente está no momento ali do dia a dia, aquele lá é suas atitudes. E quando você está em vigília, é quando você está se controlando para que seus instintos, para que seus desejos e as suas paixões e emoções não influenciam na sua nova conduta. Né, essa nova conduta. Mas conforme ele diz aqui, né, a gente tem uma energia mental que vem desse histórico passado. E esse histórico passado, muitas das vezes, quando a gente não está no momento de controle, de vigília, é quando as emoções e os desejos predominam. E a gente, quando percebe, já cometeu uma atitude ou já fez. Né? Então, só para categorizar, esses desejos vêm e nos influenciam. Se eu não tiver em momento de vigília, eu executo uma ação do meu passado. Mas, quando eu estou me vigilando, me vigiando constantemente ali, eu estou construindo uma conduta nova. No começo é difícil. Entramos em conflito com nós mesmos. Depois de um longo tempo fazendo essa rotina, se torna um hábito novo. Então, Deus é tão perfeito que não existe espírito, vamos supor, que nasceu perfeito e espírito que nasceu imperfeito. Todos nós nascemos simplesmente simples e ignorantes. Mas o nosso progresso depende de cada um. Então, tipo, você pode dar um salto mais rápido do que eu, conforme o esforço que você fizer no seu aprimoramento. Né? Então, eu era um espírito mau. Conforme eu vou caminhando e vou me aprimorando, esses desejos malignos vão se transformando e se purificando em desejos benévolos, em desejos de auxílio. Porque eu começo a entender que eu criei o mal e eu vou passar pelo mal que eu criei, porque a vida é um retorno, né? Então,
se colocando na situação do outro. Hoje eu estou no poder, amanhã, por exemplo, eu estou ao contrário, e sofrerei as consequências do que eu pratiquei agora. Então, eu descubro que não era legal aquilo que eu praticava, e isso provoca o quê? Talvez uma mudança em mim. Então, Deus, na sua perfeição, coloca a lei das encarnações por esse motivo. Deus, ele é 100% justo, né? E grande parte, quando nós prejudicamos um dos nossos irmãos, e um desses irmãos chegam a Deus e fala, por exemplo, olha, eu fui injustiçado, Deus automaticamente, né, sendo bom e justo, coloca você na outra reencarnação, provavelmente, ou numa circunstância no ciclo para que você possa ser reajustado com aquela pessoa. E Jesus fala isso na sua passagem, quando ele diz: antes de ir ao Pai, volte, verifique se você não tem, por exemplo, nenhum conflito com nenhum de seus irmãos, para aí sim você entregar a sua oferenda. Ou seja, antes de você chegar a conversar com Deus, primeiro se purifica. Purifica seu coração, tenta auxiliar o próximo. Quando a gente fala em auxílio ao próximo, é como se fosse uma oração diretamente. Não precisa de palavras, porque você está representando em atitudes. Então, essa representação em atitudes é o que Deus espera de nós. Por isso que a gente sempre fala, por isso que o Espiritismo sempre toca na questão da caridade. A questão da caridade, ela é uma oração constante. Todas as vezes que você estiver se esforçando para fazer caridade, você está tentando ou está se comunicando com Deus diretamente, auxiliando aqueles ao qual muitas das vezes ainda não conseguiu ou talvez está também tentando chegar nessa situação. Então, todos nós temos a capacidade de auxiliar o próximo, seja no dia a dia, né? A gente sempre tem a oportunidade de contribuir, e seja também na questão de orações. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Conforme ele diz aqui, no caso, né, sobre a questão do espelho do coração, que o coração, ele é onde está o sentimento, né? E ele fala aqui que o objetivo e situações que buscamos, no caso, traz-nos a rota, os elementos que ocupam a alma. Então, antes da gente vir, muitas das vezes, a gente age, antes da gente se purificar, a gente age muito, com o instinto, com a razão, só que muito mais difícil agir não só pela emoção, mas pelo coração, sentimento purificado. Então, quando o Espiritismo fala, por exemplo, a gente precisa ter razão e emoção equilibrado, né, para que a gente possa entender a vontade de Deus de forma equilibrada, porque senão você puxa muito para um lado ou para o outro. Então, quando a gente veio, por exemplo, quando a gente vem com a raiva por algum motivo de alguém ou de alguma circunstância, quando a gente não aceita, por exemplo, a gente é colocado no meio, né, dos nossos resgates e também de espíritos mais elevados, que muitas vezes estão no seio da família ou amigos, para que possam nos ensinar, e muitas das vezes eles são purificados na questão do coração, tipo, nessa questão do sentimento. É aquela pessoa que ela é mais pacífica, ela sabe conversar, por exemplo, ela demonstra, ela transmite esse sentimento, né, da alma, vamos supor assim. Então, o espírito, quanto mais ele vai evoluindo, mais sensível espiritualmente falando, ele vai se tornando. É onde, quando ele vê, muitas das vezes, a dor alheia, e automaticamente ele sente aquilo com muito... como se fosse ele, né? Então, ele se coloca sempre, muitas das vezes, na situação do outro. E isso, no caso, define a evolução do espírito, né? Quanto mais espiritualizado o espírito é, mais evoluído provavelmente ele é. Lembra, e ao contrário, por exemplo, quando uma pessoa é muito inteligente, não significa que ela é um espírito evoluído. Inteligência não é sinônimo de evolução. Mas a purificação do sentimento, principalmente partindo da alma, isso sim, é sinônimo de evolução, né? Então, a gente vem de uma forma com o intuito de sair de outra.
sair numa situação mais evoluída. Quando ele diz aqui também sobre a jornada, né, da glória divina, aí ele fala: nós confundimos sempre com aquilo que não possui a atenção. Por quê? Porque quando a gente vem, é como se você tivesse um planejamento antes de vir no plano espiritual. Então, você planejou a sua reencarnação. E você chega aqui na atual existência, você se encanta de novo com as suas paixões do passado. Então, vamos supor que no passado eu era um cara que tinha muito poder, eu era cheio de poder. Então, quando eu volto e eu começo a ter contato com o poder, começa a emergir de novo as sensações que eu carregava. Tipo, o poder, a questão de estar sempre à frente, de eu poder controlar a situação. Então começa a emergir essas situações de novo. E é na onde a gente precisa nos vigiar. Porque senão você entra de novo na mesma situação que se encontrava e você desfoca o seu propósito. E a espiritualidade superior, ela fica sempre atenta a isso. Ou seja, ela sempre tenta nos orientar. No caso, ela é como se diz, a gente tem a voz da consciência e tem as questões dos sonhos, né, as questões do dia a dia, pessoas alertas e tal. Então, a espiritualidade sempre vai tentando ali te influenciar para que você não volte a cair na mesma circunstância que você se encontrava no passado. Né? Só que a questão é que muitas das vezes, igual ele diz, né, a gente desfoca a nossa atenção para o presente atual e se desliga da espiritualidade. Se desligando da espiritualidade, você para de ter contato e de ter a atenção à espiritualidade. É quando muitas das vezes a gente, quando vê, já caiu, né, já fracassou. Aí é onde a gente, no caso a espiritualidade, permite que a gente tome um tombo, né, para que a gente reaprenda e dê atenção de novo para a gente começar a erguer de novo. Mas lembrando, todos nós temos auxílio, né, e não cabe à espiritualidade sempre interferir nas nossas ações, porque senão a gente não teria o nosso livre arbítrio. Então a espiritualidade não interfere. Mas ela nos chama, tipo, a atenção, mas muitas das vezes a gente está tão focado nas nossas paixões, más paixões, que a gente não percebe isso. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem interruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas da nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça formada por ela própria se isola e refugia. Aqui, no caso, ele fala uma coisa interessante, né, que quando a gente, igual a gente falou, a gente carrega esse histórico, a gente carrega, né, quem a gente era da conduta anterior, e o objetivo é aprimoramento, né? Só que, igual ele diz, quando a gente foca muito numa questão, é como se você se desligasse do resto. Vamos supor, nossa, eu quero conseguir isso, isso é meu propósito e ponto final. Então, toda a influência exterior você bloqueia, né? Então, como igual ele diz, você se isola naquele mundo seu ali. E esse isolamento, ele começa a plasmar, né? A gente começa a plasmar o nosso futuro. Então, a gente tem o poder de plasmar o nosso futuro, seja positivamente, seja negativamente falando, porque, igual a gente falou, a gente tem o livre-arbítrio, a espiritualidade não interfere. Então, você planejando o seu futuro, igual ele diz aqui agora, pode ser que muitas das vezes a gente cai nos mesmos reflexos do passado, sem perceber. E quando esse planejamento, no caso, essas questões plasmadas começam a divergir com o propósito que eu tinha planejado no passado, quando a vida começa a ficar um pouco mais difícil, porque você começa a entrar novamente no mesmo mundo que você estava tentando sair. Né? Então você começa a se deparar com situações complexas, ou seja, no começo cria uma ilusão, uma falsa felicidade, né, a questões do mundo, só que depois, quando vai chegando no final, vai se tornando vazio. É tipo, por exemplo, você quer muito comprar um carro.
carro dos seus sonhos. Você trabalha dignamente para conseguir, você consegue. Conforme a gente falou, toda vez que a gente trabalha eticamente falando, sem passar a perna em ninguém, a espiritualidade provê e você tem aprovação, né? Como a gente falou, tudo é a questão da sua consciência, como você está agindo perante seu irmão. Então, se você trabalha dessa forma, de uma forma digna, você vai conseguir. Aí vamos supor, você conseguiu comprar o carro que você queria. Passa um mês, você anda no carro de uma outra pessoa que é melhor do que o seu. Aí você fala, nossa, meu carro está desatualizado, o carro do Beltrano tem, por exemplo, tem Bluetooth, tem um painel legal, tem um monte de coisas lá que o meu não tem. Pronto, já surgiu talvez uma necessidade de trocar de carro. Só que o seu carro te leva onde você quer. Mas beleza, você vai lá e se endivida para comprar o outro carro. Você conseguiu comprar outro carro. Então, depois você já anda no outro carro e você vai se endividando. Então, aí você começa a perceber que você já está agindo por compulsão, ou seja, as suas tendências do passado estão novamente interagindo no seu futuro, porque você não está conseguindo lidar com o propósito que você tinha, ou seja, quando você nasceu, você colocou limitações para a sua encarnação, que foi aprovado pela espiritualidade, para que você conseguisse aprender a ser humilde, por exemplo. É por isso que, vamos supor, se hoje, em algumas circunstâncias, eu não nasci com uma situação financeira muito boa, igual o Emmanuel já diz em outros capítulos, é porque provavelmente em outra época eu não me dei muito bem com a questão financeira e abusei do poder, eu abusei do dinheiro e tal. E eu pedi para que eu viesse, por exemplo, numa questão financeira não muito legal, para que eu desse o valor e que eu aprendesse com a situação. Então, conforme o Emmanuel, conforme o Kardec diz, tudo que acontece na nossa vida, ou seja, as nossas paradas chaves, as nossas questões chaves na vida, elas foram aprovadas por nós. A gente tem noção, a gente só não recorda. Então, não é que Deus impôs, por exemplo, uma punição para nós. Nós provocamos uma ação e temos uma reação sobre. E quando eu venho com essa questão para mim aceitar e eu não aceito, aí é quando as coisas começam a ficar difíceis, porque eu tinha planejado isso e automaticamente não estou mais aceitando. Eu não aceito mais porque eu descobri que eu não dou conta. E eu começo a ir contra o planejamento, é quando as coisas começam a ficar um pouco difíceis, né? Então, quando Jesus diz, por exemplo, você não pode ter a Deus e a Mamon, é justamente isso. Você precisa primeiramente ter a espiritualidade, porque a espiritualidade te dá paz de espírito e ela te ajuda a entender, no caso, a situação que você precisa estar. E a partir do momento que você começa a entender que os valores são espirituais, valores são família, valores são amigos, valores são a humanidade, as questões materiais servem para auxílio, e não para poder, para se sentir maior, para colocar o outro embaixo dos meus pés, etc. Aí a gente começa a entender a paz de espírito. E a gente começa a entender o sentido da felicidade. Não aquela momentânea, mas a felicidade eterna prometida por Jesus. Exatamente. Então, é o que ele diz aqui, no caso. A prosperidade, igual ele diz aqui, a gente vê de uma forma distorcida, né? Se você parar para pensar, as grandes guerras no passado, né? Muitas vezes foi gerada por poder, foi gerada por ganância, foi gerada por questões financeiras, aonde a gente colocava a matéria acima da existência do nosso próximo. E Jesus, por exemplo, um rei a qual nasceu numa situação de extrema pobreza na época, né, onde não tinha um lugar para colocar a cabeça, e nós hoje, por exemplo, né, nas situações em que estamos, temos lugar para dormir, temos uma casa, né, temos uma situação onde dormimos confortavelmente. Por que que Jesus veio nessa condição? Para nos mostrar a questão da simplicidade e para dizer que, igual a gente estava falando, o dinheiro ele é importante? Mas ele não é tudo. Ele é necessário na nossa vida, mas ele é necessário para que a gente aprenda a lidar com ele e que a gente auxilie a nossa família com o dinheiro e que a gente auxilie os mais necessitados com o dinheiro. Se o dinheiro for utilizado da melhor forma possível, aí a gente estará dando saltos maiores e
e entra naquela frase que Jesus diz, mais lhe serás acrescentado, porque você está fazendo bom proveito. Por que não dar mais benefícios para quem já faz bom? Né? A parábola dos talentos, por exemplo. Se você tem um talento de fazer de montar uma empresa, por exemplo, nossa, eu sou bom com isso e tal, e dou muito trabalho para as pessoas, ajo de forma ética com as pessoas, eu pago dignamente os meus contribuintes, meus colaboradores, então a tendência da empresa é crescer, porque os espíritos que estão ali, que auxiliam aquelas famílias e percebem que eu estou fazendo um bom trabalho, vão implorar a Deus, no caso aos bons espíritos, que eu receba mais para que eu possa auxiliá-los. Então, é aí que a gente começa a entender que a vida ela é uma família universal. Porque você auxilia alguém, esse alguém tem uma família, tem vários espíritos que também querem o seu bem, né, que querem o seu progresso, e começa a interceder por você, porque você está sendo intermediário. Então, a vida ela vai se tornando um universal nesse sentido. E é o que ele diz aqui, né, no caso. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida, com anseios repetidos de saliência individual, e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas geleiras da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem caindo em perigosos labirintos de purgação. Então, aqui no caso, Glass, né, igual ele diz, sobre os títulos materiais, né, igual ele diz, os títulos materiais, no caso, né, as questões financeiras, né, a minha posse, o dinheiro, ela pode ser tanto a minha evolução quanto a minha queda, igual ele diz, né, porque o, o dinheiro por si só, ele não faz nada, mas a questão é que ele te emite uma confiança e um poder ali por trás. É, Jesus tem uma passagem na Bíblia que ele estava, no caso, agachado com seus discípulos lá, e um rapaz foi e doou, por exemplo, uma nota de 100, né? E uma mulher foi lá, mandou a mão no bolso e ela só tinha uma moedinha, foi lá e deu uma moedinha, né? E Jesus pergunta, quem deu mais? E os discípulos falaram: olha, foi o rapaz, ele deu uma nota de 100 que todo mundo viu. Jesus vai e replica dizendo que quem doou mais foi a mulher porque ela doou do que ela não tinha. Né? Então aí já começa a mostrar que, por exemplo, vamos supor que você tem dinheiro e você tem condições financeiras e você, tipo, tá sobrando, por exemplo, essa quantia e vou dar para alguém. E você dá por dar, será que ele teria o mesmo valor do que fosse um valor que fizesse falta para você? Então, esse é o sentido da vida. Então, tipo, o dinheiro ele é perigoso quando a gente não sabe utilizá-lo. Então, é tipo, você tem R$ 1.000 ali, você tira, por exemplo, R$ 50. Para quem é muito apegado ao dinheiro, você fala, nossa, R$ 50. Então, quando a gente tem o montante do dinheiro e a gente tem a fraqueza de lidar com ele, ele gera, igual o Emmanuel disse aqui, né? Ondas mentais de extravagância, porque você imagina que pode muito, né? E o tempo para nós ele é contado. Ou seja, a gente tem tempo para nascer e tem tempo para voltar. Só que a gente não sabe quando vamos voltar. E esse é o X da questão. E o tempo, dentro do tempo de cada um, dá para fazer muitas coisas, né? Então, entra até a lei da relatividade, né? Que o Albert Einstein fala. Ou seja, dentro do meu tempo eu consigo fazer N coisas. E o Emmanuel fala sobre essa questão, por exemplo, se eu prejudicar alguém agora, quanto tempo eu demoraria para fazer essa correção?
né? Então, é por isso que a espiritualidade sempre pega no ponto, tipo, olha, se vigília, você tem um propósito de vida, você tenta se melhorar e tal. Porque senão, você, quando perceber, está agindo nas mesmas atitudes do seu passado. Igual ele diz aqui, a gente entra em labirintos de purgação, em perigosos labirintos de purgação, porque a gente começa a cair nesses labirintos do meu eu e a gente não consegue sair, a gente não consegue emergir novamente desse labirinto. E é quando a espiritualidade, no caso, permite que a gente caia um período, né? Porque, igual a gente falou, ela não vai interferir diretamente, a não ser que você se conecte a ela. Mas depois de um tempo, como todos nós somos filhos de Deus, quando a gente percebeu o erro, e é quando a gente começa a voltar para a conduta, e é quando a espiritualidade e aqueles que querem e nos auxiliam e ficam intercedendo a Deus por nós, e alguém vem e pega na nossa mão e tenta novamente nos puxar para o caminho reto. Né? Então, todos nós somos filhos de Deus e ninguém é desamparado. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Exatamente, igual ele diz aqui, no caso. É, A questão financeira, igual ele diz aqui, por exemplo, a casa vazia, sem fogão, sem lume, mas a paz na consciência, né, a família unida, por exemplo, cumprindo o dever cristão, auxiliando o próximo, conforme Jesus nos pede, quando eu falo cristão, independente de religião, é, você estará dando salto, porque você entende que o que você tem é necessário para a sua sobrevivência. E você começa, em vez de criticar, a agradecer a Deus pela oportunidade de estar passando por essa prova com resignação. Enquanto que ele diz aqui que a ganância, muitas das vezes, a questão do dinheiro, e muitas vezes eu ter essa fraqueza, ela pode me colocar em circunstâncias não muito legais, igual ele diz, né? Onde eu vou traçando caminhos que possa prejudicar algumas pessoas se eu não tiver a disciplina e a vigília comigo mesmo. E aprender a lidar com esse dinheiro auxiliando o próximo e não passando por cima do próximo. Então, quando Jesus referencia, voltando naquela frase da Bíblia, quando ele referencia que é difícil, por exemplo, entrar no reino dos céus por conta do dinheiro, é que muitas das vezes a gente deixa as nossas más paixões, o nosso egoísmo, a nossa ganância predominar em cima disso. E é aonde a gente se complica. Mas se a gente começar a aprender, ou seja, se a gente tiver uma ética por conta da utilização do trabalho, se a gente tiver uma disciplina, uma conduta legal perante o dinheiro e o poder, não há problema algum. Igual a gente diz, o dinheiro em si, a fortuna, os bens materiais não são coisas malignas, não são coisas que vão fazer a gente cair. O que faz a gente cair é a gente mesmo perante a situação a qual nos encontramos, que estamos em conflito, igual a gente falou, com o nosso passado. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente na reta conduta não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que os originaram, a fim de que a prosperidade legítima a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira o espírito o reflexo dominante da luz. E aqui ele complementa dizendo, né, que o princípio, igual ele diz aqui, o princípio da religiosidade é ensinar para o ser humano que o dinheiro, a fortuna, ela é necessária, né? Ela é necessário para o progresso,
para o auxílio do próximo, ou seja, para a alimentação, para o trabalho, para a família, etc. Mas Deus, ele é totalmente espiritual, né? A conduta dele é espiritual, o auxílio precisa ser espiritual. Então, é levar Deus aos corações. Jesus, por exemplo, deu o exemplo disso nascendo na pobreza, né? Na humildade, nos mostrando a humildade. Igual ele diz, ele era um rei, né? Ele era um rei e se colocou aqui numa situação de humilde, lavando os pés, e mostrando a simplicidade mesmo ali. Então, quando Jesus fala do seu reino, o seu reino ele é invertido. Aqui na matéria, por exemplo, a gente categoriza uma pessoa importante pelo nível de poder que ela tem, por exemplo, né? A influência que ela tem. Enquanto que Jesus mostra ao contrário. Quanto mais humilde, mais elevado. Então, os valores se invertem. Porque, igual Jesus diz, na casa de meu pai existem muitas moradas, mas essas moradas são categorizadas em níveis de humildade, e não em níveis de influência material, por exemplo, em níveis de poder material. Então, Jesus, ele tenta transpassar para a gente essa certeza, e a espiritualidade reafirma isso, né? Então, quanto mais humilde, mais elevado. E a gente termina o nosso estudo por hoje com essa reflexão, né? Igual a gente falou, é um estudo, nosso intuito não é falar mal, né, da questão financeira, nem do dinheiro, nem do poder. A gente não tem o direito de apontar dedo para ninguém, né? É somente um estudo aqui. E tentando nos mostrar, né, o caminho reto, né, para que a gente tenha paz de espírito e para que a gente não viva só pensando na matéria, porque, igual ele diz, a matéria ela passa para a gente uma felicidade passageira. Onde eu dei o exemplo agora, você quer muito uma coisa material hoje, você compra, amanhã você tem um vazio novamente. E a família, por exemplo, o auxílio ao próximo, aquele sorriso, né, espontâneo de alguém que você auxilia, aquela gratidão, isso preenche o coração e é por toda a vida. Muito bem, este foi o capítulo 19 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente através do Spotify, não se esqueça de nos avaliar lá com 5 estrelinhas, isso ajuda a gente bastante a chegar cada vez mais longe na plataforma. Também ative as notificações para que você receba uma mensagem do próprio Spotify toda vez que a gente lançar um episódio novo. Se você ouve a gente através do YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de curtir os nossos vídeos. Também estamos lá no Instagram, @semecast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de